Olá a todos, aqui quem fala é o professor Silvio Marques. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos dar sequência para conversar um pouco mais sobre mecanismos de controle homeostáticos, só que utilizando um novo exemplo, tá? Que é o caso da organização funcional, tá? Da regulação da temperatura corporal, que é um tópico extremamente importante dentro da fisiologia e um dos grandes exemplos utilizados para controles homeostáticos. Uma coisa muito importante dentro da regulação da temperatura corporal que nós iremos ver é que a temperatura ela pode ser identificada de uma maneira que o nosso organismo, nosso sistema nervoso central, ele possa perceber ou fazer uma discriminação da temperatura, ou até mesmo nós temos sensores promovendo uma integração com diversos centros de integração, como nós veremos, e esses centros de integração, por sua vez, promoverão o recrutamento de vários órgãos efetores responsáveis, então, pela nossa termogênese, tudo bem? Está um pouco curioso sobre a diferença entre a regulação da termogênese e, por sua vez, a percepção e discriminação da temperatura corporal? Vem comigo que eu vou ensinar um pouco vocês, vou ajudar vocês a entender essa diferença e não esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sino para receber novas postagens, novas notificações de vídeos, tudo bem? E deixem, é claro, suas sugestões e seus comentários para que isso possa nos ajudar a construir novos conteúdos para vocês. Muito obrigado a todos e espero que gostem desse vídeo. Outra variável que é muito utilizada como exemplo nos estudos de homeostase é a regulação da temperatura corporal. Aí muita gente se pergunta, né? Poxa, mas por quê, né? Por que é tão importante estudar a regulação da temperatura corporal? Bom, não sei se todos se lembram, né? Mas com os relatos que aconteceram na Austrália, né? As atenções voltaram, né, para o aquecimento global novamente. Então aqui a gente pode observar, olha, um estudo, né, que vem sendo acompanhado aqui, ó, desde 1500, olha. Nós temos dados aqui, obviamente, né, isso daqui é na Europa, então a gente pode observar traçados que demonstram as variações da temperatura desde 1500 até próximo aqui, ó, de 2000 aqui, que a gente está observando. Então, ao longo desse tempo todo, aqui ele fala, né, que é de 1500 a 2003. Então, aqui a gente pode observar que a partir de 1989, basicamente, a temperatura na Europa ela começou a sofrer um incremento bem significativo. E isso, tá, em diversas outras regiões do mundo começou a acontecer também. Tá, na Rússia começou a apresentar isso, a Austrália começou a apresentar isso e, sobretudo, o Brasil também, né? Se a gente pegar essas informações meteorológicas, isso está disponível, tá? A gente consegue fazer um acompanhamento disso, um estudo sobre isso, e a gente observa que ao longo dos anos a temperatura, né, até mesmo no Brasil, está sofrendo um incremento bem significativo, tá? Poxa, mas tudo bem. Qual o impacto que o aquecimento global ele pode ter, então, a nossas funções homeostáticas? Porque o que vai acontecer? Aqui nós temos lá o outro exemplo do aumento da temperatura, que aqui no caso é da Austrália, né? Então a gente pode perceber aqui que ao longo, né, desse período que todos de tempo, desde 1910 aqui até 2019, a temperatura ela vem sofrendo um incremento muito significativo e maior do que muitas outras regiões no mundo, né? Essa imagem aqui foi uma imagem que chamou muito a atenção do mundo em relação às queimadas, né, os incêndios que aconteceram na Austrália, mas obviamente que isso daqui é uma montagem, tá, pessoal? Isso daqui depois foi muito comentado nas redes sociais e na internet, que essa imagem, na verdade, ela representa apenas uma montagem, tá? Então, de fato, o que vai acontecer? Se a gente assume que está acontecendo uma variação muito grande de temperatura, tá, a nível global, então a gente pode assumir, muitas espécies estão sofrendo modificações, né? Não sei
se vocês sabem disso, mas muitas espécies estão sofrendo modificações. A nossa vegetação está sofrendo muita modificação e não seria diferente, né, os nossos sistemas orgânicos. Os nossos sistemas orgânicos, eles estão sofrendo um impacto muito grande em relação ao aquecimento global. Hoje se fala muito em relação, por exemplo, obesidade, câncer, né, e algumas doenças crônicas que possam estar sendo potencializadas em função de todo esse cenário do aquecimento global, tá bom? Então aqui nós temos, né, como é que acontece toda a organização homeostática, né, de controle da temperatura corporal, que eu coloquei aqui para vocês como organização funcional do controle da temperatura corporal. Então percebam que aqui, tá, nesse objeto nós temos representado aqui a nossa região cutânea, né, nossa pele, que contém receptores, né, termorreceptores, receptores sensoriais, que conseguem detectar as variações da temperatura externa. E nesse gráfico aqui à esquerda, a gente consegue observar todas as classes desses receptores, né, que são os receptores da família dos TRPs, né, que são receptores de transientes potenciais. Então reparem que em azul nós temos as subclasses responsáveis pela identificação de baixas temperaturas, né, no caso do frio, e os vermelhos aqui, eles têm uma habilidade muito maior, ou seja, um potencial de disparo em temperaturas mais elevadas, como é o caso do calor. Então, as colorações aqui que eu coloquei para vocês, pessoal, foi mais para a gente observar esses mecanismos frente ao que acontece nos dois estímulos, tá bom? Então, vamos observar primeiro o que acontece, por exemplo, no estímulo relacionado ao calor, tá? Que é representado por todas essas linhas vermelhinhas aqui, ó. Então, obviamente, quando a pessoa está exposta ao calor, né, nós temos aqui todas essas classes de receptores localizados na região cutânea, que vão começar, então, mandar essas aferências para um centro de integração aqui que a gente considera primário. Alguns autores consideram esse centro de integração como primário, que são os gânglios das raízes dorsais, né, e, por sua vez, a coluna dorsal. Nós temos aqui neurônios que são responsáveis por captar essas informações iniciais. E a partir dessas regiões, né, observando a linhazinha vermelha, a gente pode observar, então, que existem duas vias no meio do caminho aqui, tá? Uma via que está se projetando à esquerda por essas linhas pontilhadas vermelhas, que se desloca através dos tratos, né, espinotalâmico cortical, que está relacionado com o quê? Não com o controle da temperatura, tá, pessoal? O trato espinotalâmico cortical, o que ele ajuda em relação à temperatura? Ele ajuda, na verdade, na percepção e discriminação da temperatura. Por exemplo, feche os olhos e pegue um objeto, por exemplo, mergulhe a sua mão direita, né, dentro de um balde lá cheio de gelo, lá quando você vai pegar lá uma bebida. Automaticamente, mesmo que você esteja com os olhos vendados, né, você vai perceber que a sua mão direita que está numa condição de baixa temperatura. Então, o trato espinotalâmico cortical, ele na verdade, ele está relacionado com a percepção e discriminação, tá bom? Então, outras vias estão relacionadas com o mecanismo de feedback, né? O mecanismo de homeostase térmica. Então, percebam que essa linha vermelhinha, ela se projeta para uma região aqui que nós chamamos de núcleo parabraquial lateral. Tá? Então, toda essa estrutura aqui é chamada de núcleo parabraquial lateral. Percebam que os neurônios, né, sensíveis ao calor, quando eles se projetam, né, para o núcleo parabraquial lateral, eles se deslocam especificamente para um subnúcleo chamado dorsal. É por isso que ele está, né, com essa elipsezinha aqui vermelha para vocês, mostrando que é esse núcleo especificamente que vai identificar essa resposta secundária, né, um centro de integração secundário que vai captar essas respostas relacionadas ao calor. E reparem que nós temos aqui neurônios glutamatérgicos nessa região. Então, todos os receptores sensíveis ao calor
À medida com que eles projetam as informações até o centro de integração primário, gânglios da raiz dorsal, coluna dorsal e depois até o núcleo parabraquial lateral, nos subnúcleos dorsais é que esses neurônios vão ser estimulados, né, por uma via glutamatérgica. E o que vai acontecer? Continua essas aferências até um outro centro de integração, que aqui sim a gente pode chamar de um centro de integração mais terciário, né? Que essa região aqui representa toda a área preóptica, tá, pessoal? Então, aqui nós temos lá na nossa área preóptica, essas projeções, essas aferências do núcleo parabraquial lateral, essas aferências, elas alcançam uma região bem específica dessa área preóptica, que é chamada de área preóptica mediana, né? Uns ensaios bem interessantes, né, possibilitaram essas descobertas. Então, o que vai acontecer? Lá na área preóptica mediana, nós temos neurônios, né, que secretam neurotransmissores excitatórios, que estão representados por esses nervos verdinhos aqui, esses neurônios verdinhos, e nós temos também neurônios GABAérgicos, que são considerados como neurônios inibitórios, tá bom? Então, nessa área preóptica mediana, essa área aqui, ó, parabraquial lateral, os subnúcleos dorsais da área parabraquial lateral, o que eles vão fazer? Eles vão começar a estimular essa área preóptica mediana, sobretudo os neurônios que secretam, né, os neurotransmissores excitatórios, que nesse caso aqui é o glutamato também. Então, o glutamato, o que ele vai fazer? Ele se projeta para uma outra região aqui da área preóptica, tá? Que é a área preóptica medial, pessoal. Nessa área preóptica medial, nós temos outros núcleos aqui que são chamados de warm sensitive neurons, né? São neurônios sensitivos ao calor, digamos assim. Por que isso? Porque eles vão ser estimulados numa situação de calor. Tá? Então, por exemplo, essa área preóptica mediana que está secretando glutamato, à medida com que ela se projeta para essa área preóptica medial e começa a estimular esses neurônios, que são warm sensitive, o que vai acontecer? Esses neurônios, eles projetam vias inibitórias, tá? Vias GABAérgicas para outras estruturas aqui do hipotálamo e do nosso tronco encefálico, tá? Como é o caso aqui do hipotálamo dorsomedial. Então, reparem que essas projeções GABAérgicas, né, essas projeções inibitórias, elas começam a inibir outros neurônios excitatórios do hipotálamo dorsomedial. Reparem que eles são responsáveis aqui pela secreção do glutamato, então por isso que são neurônios excitatórios. Então essas vias inibitórias estão inibindo esses neurônios excitatórios. E aqui também nós temos isso aqui, tá? Tá representado lá no bulbo ventrolateral rostral. Lembra do bulbo ventrolateral rostral? O bulbo ventrolateral rostral é a resposta simpática, pessoal. É a gênese da nossa atividade simpática. Então, numa situação de calor, significa que essa via inibitória, ela, por sua vez, vai inibir a atividade simpática e, automaticamente, né, por outro lado, ela também vai inibir núcleos excitatórios aqui de uma região que é chamada de RAF pálidos, né, no nosso tronco encefálico também. Então, à medida com que essas vias inibitórias começam a inibir essas vias excitatórias, o que vai acontecer? Esse sinal excitatório para a periferia vai ser reduzido. Então, essas regiões que vocês estão vendo aqui como VGLUT3, né, são outros neurônios, né, que secretam também glutamato. E, automaticamente, à medida com que eles se projetam aqui para a coluna ventral, eles são capazes de estimular esses tecidos especificamente. Então, lembrando, na situação de calor, eu estou assumindo para vocês aqui que esses neurônios inibitórios, eles estão inibindo essas vias excitatórias. Então, se eles estão inibindo essas vias excitatórias,
significa que esses tecidos aqui, eles deixarão de ser tão excitados, como é o caso do músculo esquelético, tá? Então, o músculo esquelético, o metabolismo do músculo esquelético começa a ser reduzido, tá? Aqui nós temos uma representação do tecido adiposo, né, marrom, que é o BAT. Tecido adiposo marrom é um dos grandes centros termogênicos que nós temos. Se esse sinal excitatório está sendo inibido, significa que o tecido adiposo marrom, a atividade do tecido adiposo marrom vai ser reduzida também, então vai gerar uma menor produção de calor. A atividade do músculo esquelético ou a resposta metabólica do músculo esquelético reduzida, isso vai ter uma redução na produção de calor também. E, por sua vez, o que vai acontecer? Essas regiões excitatórias da RAF pálidos, elas têm um potencial muito grande de promover uma resposta vasoconstritora. Então, se essa região excitatória passa a ser inibida, significa que essa resposta vasoconstritora, ela não vai acontecer o contrário, então vai acontecer uma resposta vasodilatadora. Então, em resumo, durante o calor, tecido adiposo marrom vai diminuir a atividade, termogênese diminui, músculo esquelético também diminui seu metabolismo, levando à diminuição da termogênese, e nós vamos ter o que? Vasodilatação periférica. Vasodilatação periférica para poder fazer o quê? Aumentar o fluxo sanguíneo para a periferia, o mecanismo de sudorese acontecer, a gente conseguir transpirar e através da evaporação a temperatura corporal ela ser regulada, tá bom? Vamos observar agora o que acontece no frio, tá? Então, reparem que nós temos receptores aqui sensíveis, tá? A esse tipo de estímulo especificamente. Então, a via primária aqui não vai ser diferente, tá? Vai ser os gânglios da raiz dorsal e a coluna dorsal, e, por sua vez, essas aferências continuam a ser projetadas para o núcleo parabraquial lateral, só que para um subnúcleo específico, que é chamado de externolateral. Então, tem um subnúcleo externolateral localizado nessa região do núcleo parabraquial lateral. Então, ele que recebe todo esse sinal da periferia relacionado ao frio. E quando essas aferências se projetam para a área pré-óptica mediana, o que vai acontecer? Reparem que agora eles não vão gerar um sinal excitatório, eles vão gerar um sinal inibitório. Ou seja, eles vão inibir os nossos centros do calor, olha, os warm sensitive neurons. Então, o que vai acontecer? Se esse sinal inibitório, olha só, o sinal inibitório está inibindo um neurônio inibidor. Parece louco isso, né? Mas é verdade. Ó. Lembra que esses neurônios aqui, ó, eles exercem, né, uma via inibitória para todas essas regiões aqui de baixo. Então, reparem o seguinte, se essas regiões que secretam o neurotransmissor GABA, eles estão inibindo esses neurônios inibidores, então significa que essa via de inibição aqui vai ser diminuída. O que vai acontecer? Esses neurônios excitatórios serão potencializados. Os neurônios excitatórios lá da RAF pálidos serão potencializados, os neurônios excitatórios do hipotálamo dorsomedial serão potencializados a secretar glutamato, e também o nosso bulbo ventrolateral rostral vai ser, a excitação por eles, né, vai ser muito maior também. Então, o que vai acontecer? Essas projeções, né, indo para os órgãos efetores, o que nós temos aqui? Nós temos vias de integração com interneurônios que conseguem aumentar o potencial de disparo para o músculo esquelético numa situação de frio. O que isso representa? A pessoa desempenhar o mecanismo dos tremores. Então, os mecanismos dos tremores, né, têm participação dos hormônios tireoidianos no processo da termogênese facultativa também, tá? Mas aqui nós podemos observar uma via central de regulação e, por sua vez, de gênese desses tremores, tá? Aumentando a atividade metabólica muscular, que, por sua vez, vai aumentar a produção de calor.
Essas vias excitatórias, né, do bulbo ventrolateral rostral, à medida com que elas se projetam aqui para a coluna ventral e automaticamente passam a excitar mais o tecido adiposo marrom, a termogênese vai aumentar, porque a termogênese pelo tecido adiposo marrom, basicamente, ela é controlada pelo sistema nervoso simpático e pelos hormônios tireoidianos. Então, nesse caso aqui, se nós temos essas vias excitatórias sendo potencializadas, o tecido adiposo marrom ele vai ser excitado e a termogênese vai aumentar. Por outro lado, né, os núcleos da RAF pálidos, se por sua vez as vias excitatórias por eles se projetam aqui para os vasos sanguíneos, por exemplo, o que vai acontecer? Nós temos um mecanismo de vasoconstrição, uma vasoconstrição potente, né? Que a gente percebe aparentemente na pessoa quando a pessoa está no frio. Quando a pessoa está no frio, ela fica com a boca roxa, né? O rosto totalmente pálido, devido a essa vasoconstrição periférica, né? Com o intuito de quê? De redirecionar o sangue para as regiões centrais para conservar o calor e fazer com que a pessoa não perca o calor, já que ela está numa condição de frio. Então, reparem que nós temos um mecanismo de sensor muito importante aqui, nós temos um mecanismo de centro de integração aqui, basicamente considerado primário, secundário e terciário, e efetores importantes envolvendo aqui hipotálamo dorsomedial e envolvendo também nosso sistema nervoso simpático e RAF pálidos para fazer com que esses efetores, em situações extremamente específicas, sejam eficientes o suficiente para regular a temperatura corporal. Impressionante.